né, como cidade, porque você tem um dos Herodes nessa região, né, vamos dizer assim, colocando upgrade nessa aldeia e transformando em cidade. E depois passou a chamar Betsaida, se eu não me engano, Betsaida de Júlia, né? Por quê? Porque era uma forma desse Herodes, né, que é um dos 4 filhos do Herodes Grande, né, desse Herodes, Filipe Herodes, né, desse homem puxar o saco da coroa romana e colocar o nome Betsaida, que é o nome de origem daquela região, e Júlia, porque é o nome de cultura romana, né, da mitologia romana ou da mitologia grega. Então você tem aqui um ambiente, e Jesus tira da aldeia porque é exatamente isso que eu sempre falo para você. O ambiente, ele faz toda a diferença. E nós, quando chegamos num ambiente, nós alteramos aquele ambiente. Aí você vai falar, então por que Jesus não alterou como ele alterou, por exemplo, em Decápolis, lá em Gadara, Genezaré, como ele alterou lá em Tiro, né, Tiro de Sidom? Por que Jesus não fez? Exatamente porque Betsaida tem uma maldição. Né? Tem uma palavra profética de juízo do próprio Senhor. Não o homem, a região. Então, Jesus tira o homem da cidade, tira o homem da aldeia, leva para fora da aldeia, dos limites da aldeia, para praticar aquele milagre. Me entendeu? E ele fala textualmente, diretamente, imperativamente para aquele homem que não volte mais para a aldeia, mas vá para sua casa, vá para sua família. Então isso mostra o quê? Que o homem não era da aldeia em si, ele era da circunvizinhança, ele era da região, mas não era da aldeia. Porque a Bíblia fala que Jesus manda embora para casa, recomendando-lhe que não entres mais na aldeia. Então você tem o quê? Você tem um cuidado do Senhor Jesus, mostrando para nós que nós temos que ter discernimento. Aliás, todo esse Mateus 8, de 22 a 33, ele fala sobre discernimento. E é exatamente isso que a gente vai pensar hoje, amanhã também, sobre discernimento. Então diz aqui, e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva, mais uma vez o Senhor Jesus, e Marcos pontua mais uma vez o Senhor Jesus usando a sua própria saliva, como foi na cura daquele surdo e mudo, que o Senhor tocou com a sua saliva na língua daquele mudo. Agora mais uma vez o Senhor Jesus está tocando com a sua saliva, agora nos olhos. E mais uma vez é um milagre em várias etapas, né? É um processo, não é um milagre instantâneo como os outros. Por quê? Agora sim. É que Jesus quer, e nós temos que ter discernimento, Jesus quer conversar conosco. O Senhor Deus quer falar conosco através do seu Santo Espírito. Então nós precisamos trabalhar isso de uma maneira totalmente delicada, detalhada. Por quê? O cego pela mão levou para fora da aldeia. Ou seja, vão existir lugares na nossa vida que estaremos numa boa. Outros lugares, o Senhor nos mostrará que são lugares que nós não deveríamos estar. Ou se nós estivermos, como Jesus entrou em Betsaida, né, e Jesus agora numa constituição madura, né, a gente percebe que Jesus está lá, mas ele identifica aquele lugar. Ele sabe que lugar é aquele. E ele não se deixa levar por aquele lugar ou pela multidão, mas ele sai daquele lugar. Então, existem lugares na nossa vida, no nosso ministério, que nós estamos ali por uma questão de passagem, por uma questão de direção de Deus. Mas não será aquele lugar um lugar específico para que a obra de Deus se manifeste. Né? Por exemplo, o Egito. Foi um lugar, vamos dizer, instrumento de Deus? Foi. Foi tanto para o povo, lá do tempo de Moisés, passou Abraão por aquela região em algum momento, né? Foi para o Senhor Jesus também em algum momento, até no lugar de fuga.
Mas esse lugar tinha dia e começo para ser um instrumento de Deus e tinha dia e final para não ser mais instrumento de Deus. Então nem sempre aquilo que nós estamos vivendo é de uma maneira permanente. O Egito, por exemplo, nunca foi, não obstante ser em algum momento instrumento de Deus. Então Betsaida é isso também. Depois diz aqui a palavra do Senhor. Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como se fosse uma árvore. Então esse homem representa todos nós. Por quê? Porque na nossa cegueira, e não agora física, mas na nossa cegueira espiritual, nós precisamos passar por um processo. Como o Senhor está levando esse homem a olhar por um processo. Qual o processo? Porque esse homem enxerga, claro, ele voltou a enxergar, ou pela primeira vez ele está enxergando, mas a Bíblia fala que ele diz para o Senhor Jesus, ele testemunha para Jesus, que ele enxerga os homens como árvores. Então ele está ainda num processo entre coisa, né, entre objeto e homem. Ou seja, eu não estou conseguindo identificar. Por quê? Porque na nossa relação com Deus, nós somos levados, num primeiro momento, a termos um discernimento vago, superficial, de quem é Deus. E do que significa Deus na minha vida. Então eu começo a confundir, né, a dádiva com doador. Para mim, a dádiva é mais importante do que o próprio doador. É um processo. Isso não é pecado num primeiro momento. Por quê? Porque faz parte do meu crescimento. Eu vou viver isso durante toda a minha história de vida? Não, não posso. As pessoas que estão ao meu redor precisam me ensinar a desenvolver, a criar uma lógica de conversão diária, com certeza. Mas esse homem, ele produz, ele manifesta aquilo que nós vivemos no começo da nossa história, da nossa relação com Deus. Então nós confundimos doador com doação. Então para nós a doação é tão importante quanto. Ou ainda para nós a doação é mais importante do que o doador. E isso é um princípio, mas eu não posso permanecer nisso. É igual casal, né? Casamento, que o marido e a esposa ainda pensam naquele príncipe encantado, ou aquele marido ainda pensa na sua mulher como sendo, como necessariamente ter que ser, né? O reflexo da sua mãe. Então o marido espera na esposa a pessoa da sua mãe, e a mulher espera no seu marido o príncipe encantado. No começo é bonitinho, é normal até, é natural que aconteça. Mas com o passar do tempo, essa relação ela precisa o quê? Ser desenvolvida, né? Esse amor precisa ser desenvolvido, porque senão corre o risco de, depois de décadas ou anos, o marido ainda esperar uma esposa que nunca vai ter. E a esposa esperar um marido que nunca vai ter. Então fica um casal frustrado. Em primeiro lugar, com o seu cônjuge, porque nunca vai encontrar isso. Então esse casal precisa o quê? Ele precisa desenvolver, é um processo. O amor é um dom, e como dom ele precisa ser o quê? Trabalhado, né? A 4 mãos, uma divina e uma humana, mas ele tem que ser trabalhado. Então o que o Senhor Jesus fala aqui através do testemunho desse homem, que ele via homens como se fossem árvores, é exatamente um primeiro momento na nossa relação com Deus, né? Mas depois diz o seguinte, porque árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido. Então nós todos, sempre precisamos passar por um outro
vamos dizer, dentro de um processo para um outro nível, para uma outra dimensão na nossa relação com Deus. Exatamente o que Jesus mostra aqui. E depois, diz a palavra do Senhor, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa. Sempre isso. Em primeiro lugar, a casa. Em primeiro lugar, a família. Nenhum homem de Deus ou mulher de Deus conseguirá ter vamos chamar assim, um ministério bem sucedido, seja ele qual for, seja até mesmo no próprio trabalho, no seu próprio talento, na sua própria capacidade profissional, se não tiver uma casa reequilibrada. É por isso que Paulo, quando aconselhava sobre os ministros do Senhor, como aferir um ministro do Senhor, em primeiro lugar ele sempre falava o quê? Que esse ministro, depois de ser temente a Deus, ele precisava ter, uma condição de gerenciar, administrar a sua própria casa, ou seja, a sua própria família. Então é o que Jesus está falando para esse homem. Primeiro, ele precisava se abster de ambientes que estavam totalmente desfavoráveis à palavra do Senhor. Em segundo lugar, ele precisava o quê? Ser tocado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisava pessoalmente falar com aquele homem fora de todo o ambiente de holofotes, de multidão, de coletivo. Jesus queria ministrar esse homem de maneira pessoal. Em terceiro lugar, esse homem precisava aprender a desenvolver, a buscar a plena conversão. Como? Mudando de patamar. Porque até então ele ainda enxergava as coisas do Senhor como sendo, não tendo diferenciação entre doação, entre coisa e homem. E Jesus está mostrando que a coisa é importante, mas mais importante do que a coisa é o Deus que providencia todas as coisas. Amém? Então nós vamos orar e amanhã nós vamos vamos desenvolver mais essa lógica espiritual dessa palavra maravilhosa e desse milagre do Senhor, em nome de Jesus. Estamos lendo Marcos 8, de 22 a 33. Vamos orar. Pastora Amara, Deus abençoe. Seu Ulisses, Milena, Douglas, toda a família também, o Ulisses, sua esposa, seus netinhos. Deus abençoe a todos. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, sempre orando pelo Felipe Eduardo, por todos, a graça, a presença, o poder de Deus sobre todos. Também a minha tia Alzira, a minha tia Rosário, os meus tios, meus pais também, todos, a presença, o poder, o mover do Senhor, a gente orou pelos meus pais nesses dias, dia 11 de novembro, fizeram 60 anos de casado. Deus abençoe os meus pais, também seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, o Jadson também, Deus abençoe sua casa, sua família, Ana Paula, filhos, Deus abençoe o servo do Senhor, cheio do poder de Deus. Deus abençoe a todos, a Amanda também, toda a família, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, toda a família, João, Roseli, toda a família, Ângela, todos os queridos aí. Deus abençoe cada lar, cada família, sempre orando também pela Dona Ana Maria e a sua filha, a Ema, psicóloga Ema, como avós, como servas do Senhor, mas também como instrumentos de Deus em suas casas, suas famílias, seus queridos. Deus abençoe a todos, a Eva, o Carlos, também as filhas, os genros, netinho. Deus abençoe a todos, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada um que está aqui, de todos que entrarão em algum momento, em algum dia, que o Senhor, a graça, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se derrame sobre cada um. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os nossos pedidos diante do teu altar, orando, clamando pela nossa família, pelos nossos queridos, por todos eles. Mas também, ó Deus, te clamando para que essa palavra possa, ó Deus, transpor o conhecimento teórico, teológico, racional, e invadir o nosso coração, a nossa vida,
de tal maneira que nós possamos ser transformados. O Senhor Jesus aqui mostra que ele foi até aquele lugar em discernimento. E conversando com esse rapaz em discernimento, trouxe a cura, a libertação e ao mesmo tempo envia para ser instrumento restaurador da sua casa e da sua família. Assim seja sobre nós, tua graça, tua glória se movendo, nós possamos ser tocados nos nossos olhos, simbolizando o nosso entendimento, a nossa aferição, o nosso juízo de valor sobre todas as coisas. Por isso, derrama-te com teu poder, vem com a tua glória, move-te dos céus, curando os nossos queridos, curando as nossas famílias. Ó Deus, toda tristeza, angústia, aflição, toda enfermidade de depressão, ó Deus, de tristeza, de desapontamento, de desânimo, nós repreendemos, porque nós queremos viver o evangelho da vida, o evangelho da alegria, o evangelho da possibilidade, a palavra de Deus de milagres, prodígios e maravilhas, porque servimos um Deus de milagres. Ó Deus de poder e maravilhas, toca, visita toda a área enferma no nosso corpo, nos órgãos, ó Deus, nos membros, nos ossos, ó Deus, nos nervos. Deus de maravilhas, toca, visita, cura toda tristeza, depressão. Visita-nos, ó Deus, agora com a tua presença, com a tua libertação. Derrama-te, ó Deus, sobre o pai, a mãe, os maridos, a esposa, filhos, netos, avós, tios, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, sobre todos aqueles a quem nós representamos. São caros, ó Deus, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, e nós colocamos diante do Senhor para que a tua cura, a tua saúde se derrame sem detença, libertando, curando, e também todos os nossos queridos passem por um processo de vida, um processo de conversão, de salvação. Derrama-te, ó Deus, derrama-te. Os dias são maus, nós vivemos num mundo, um Brasil, ó Deus, por isso tem misericórdia da nossa terra, quebrando toda a maldição, sarando a nossa terra, perdoando o nosso pecado, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E para nós, ó Deus, nos nossos negócios, na nossa vida diária, nesse final de semana prolongado, Senhor, o Senhor nos dê graça, que a tua prosperidade, o teu sucesso, as boas notícias, a manifestação da tua graça, da tua presença, sejam, ó Deus, a nossa marca. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, que o milagre de hoje possa encontrar guarida no nosso coração, na nossa vida, na nossa história de vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, claro, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um final de semana maravilhoso. Amanhã às 10 horas estamos de volta. Amanhã domingo, 10 horas e às 4:30 da tarde também. Um beijo, te aguardo. Fique na paz. Um dia, um sábado maravilhoso, inesquecível, memorável para a tua vida, para a tua casa, a tua família. Um beijo. Fique na paz. Tchau, tchau.